Durante uma conversa, você já se percebeu dizendo exatamente o que o outro queria ouvir só para você evitar algum conflito? Então imagine só por um momento vivermos um instante em que não estaremos com essa constante preocupação de ser mal interpretado, mal compreendido e falarmos o que estamos pensando e sentindo, sem a preocupação constante de ferir os sentimentos dos outros. Até porque nessa situação estamos talvez evitando de ferir os sentimentos dos outros, mas ferindo o nosso próprio sentimento. E aí nesse caso, nos sentimos aprisionados como em uma gaiola de conformismo, de conformidade, impedindo de sermos quem verdadeiramente somos. Mas eu posso dizer para você que é possível sim lidar com esse medo de desagradar. Eu me chamo Dani Tesoni, sou especialista em comunicação e autoconhecimento e estou aqui para auxiliar você nesse processo. Vamos? No vídeo anterior, eu falei um pouco mais sobre o medo do julgamento, o medo de sermos julgados ao falar e, nesse caso, nos aprisionamos e não falamos. Hoje vou falar do medo de desagradar. E esse medo de desagradar, além de nos aprisionar, porque muitas vezes também não falamos o que pensamos com medo do julgamento, de não gostar da gente, de sermos abandonados ou rejeitados, além disso, além de nos sentirmos aprisionados, nós ficamos dentro de uma prisão falando o que os outros querem que a gente fale. Então são dois pesos, estarmos aprisionados, não falando muitas vezes, ou estarmos aprisionados falando só o que os outros querem, nos aprisionando e anulando o que somos. Você já sentiu medo de se posicionar com confiança diante de possíveis desacordos, diante de possíveis pessoas que não vão concordar com o que você está falando? E mais ainda, de pessoas que são importantes para você a ponto de você evitar falar para desagradá-las, para não desagradá-las. E mais ainda, de pessoas que são importantes para você e que você tem medo de falar algo em que elas possam se distanciar de você. Esse é um dilema que podemos viver sim em alguns momentos da nossa vida. O problema é quando esse medo de desagradar, ele se torna constante, nos impedindo de viver plenamente a nossa vida, nos impedindo de viver. E aí imagine como seria libertador nós podermos nos comunicar, nos expressar sem esse medo de desagradar. Esse medo ele pode até existir, mas que ele simplesmente não nos trave, que possamos nos comunicar com esse medo mesmo, mas de uma maneira em que nos valorizemos, de uma maneira em que possamos falar o que pensamos, expressar o que somos de forma respeitosa, colocando o nosso alto valor antes do medo. Dentro do processo de autoconhecimento, uma das sugestões que eu vou passar para você aqui nesse vídeo é para você começar a observar quais situações ou com quais pessoas que você mais tem medo de desagradar. Como são as características dessa pessoa, o que ela representa para você. E a partir daí, ir observando como funciona esse medo na sua vida. E depois disso, com o seu processo de autoobservação, você pode até ir aos poucos, começando a exercitar a sua expressão, exercitar a expressão do que você sente, do que você pensa, do que você é, e observando as consequências, até para aprender a lidar com elas, até para aprender com o próprio sentimento de talvez ser rejeitado, abandonado, de talvez desagradar. Até porque não estamos aqui para agradar tudo e todos. Espero que esse vídeo tenha ajudado pelo menos um pouco você a começar a perceber como é esse aspecto, esse medo da sua vida e como você pode começar a olhar para ele de uma outra maneira, para que você o direcione, não ele te dê a direção. Nos próximos vídeos vou continuar falando sobre esses medos, esses dilemas e dando algumas sugestões de como você pode aprender com eles e lidar com eles, para que você possa realmente sentir-se livre para se expressar, para que você sinta a liberdade de simplesmente ser o que você é e valorizar isso.
Vamos juntos continuar alcançando uma comunicação mais confiante e mais autêntica? Inscreva-se no canal para sempre ser lembrado das notificações desses conteúdos. Compartilhe com as pessoas que você sinta que precisa também ser mais confiante na própria comunicação e deixe aqui seu like se você gostou. Quando possível, também compartilhe se você está praticando essas sugestões no seu dia a dia. Deixe aqui para mim como está sendo essa prática. Eu agradeço de coração por você estar mais uma vez aqui comigo e lembre-se, a sua voz é única, valiosa e merece ser ouvida e compreendida. Até o próximo vídeo.